Senhor te chama nesta noite. O Senhor te chama. Diga, eis-me aqui, Senhor. Diga, eu vou, Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Vamos ler apenas um versículo. Livro de João. O apóstolo João. Apóstolo do amor. Diga, Deus me ama. Todos encontraram? Livro de João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Vamos todos repetir junto? Vós, diga, eu já estou limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém? Podeis tomar assento. Queria que você nessa noite tivesse consciência do que Deus está fazendo. Como nas semanas anteriores, Deus nos preparou para a unção profética. Deus tem nos lavado. Deus tem nos preparado para uma unção apostólica. A unção apostólica é a unção do pai, da mãe, daquele que ama, daquele que conquista territórios e cuida, e ama as vidas. Como Deus me amou, eu amo as vidas. E nesta noite Deus quer ministrar ao seu coração e quer nos preparar para algo especial. E este versículo deixa bem claro que o que nos limpa, o que tira a sujeira, o que leva ao pecado, o que quebra a maldição é a palavra. Diga a palavra. Diga, quando eu obedeço a palavra, eu estou sendo limpo. Diga, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou sendo lavado. Quando se fala de ser lavado, de quebrar maldições, de ser liberto e curado de espíritos de enfermidade, se fala da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz essas coisas. E é a minha obediência à palavra de Deus que faz estas coisas na minha vida. Quando se fala de libertação, logo as pessoas pensam, a pessoa vai mudar a voz, vai virar os olhos, pode ser que provavelmente ela caia no chão, se debata, e ela comece a falar coisas estranhas, palavrão. Mas esse tipo de libertação é uma libertação muito simples. Esses são os demônios que nós chamamos de pé de chinelo. São os demônios pequenos. São demônios pequenos que tomam o coração de uma pessoa, que tomam a alma de uma pessoa, que usam a vida de uma pessoa para fazer algo mal. Então esses demônios que se manifestam são demônios pequenos. São os demônios pequenos, os pau-mandado, são os pés de chinelo. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra eles. A palavra de Deus diz que a nossa guerra é contra principados e potestades. Esta é a nossa guerra. Quando um demônio se manifesta, é um demônio qualquer. É um pau-mandado. É um pé de chinelo. É um demônio pequeno. Demônio pequeno qualquer. Sem muita força. Apesar de poder destruir uma vida, uma família, e muitas vezes muitas famílias. Mas a nossa guerra não é contra esse demônio. Não é contra o diabo. Porque contra o diabo, a palavra de Deus resistia ao diabo e ele, diga de novo, resistia ao diabo. E ele, vou te confessar uma coisa, faz tempo que eu não vejo o diabo.
Ele tem fugido da minha vida como foge da cruz, porque eu vivo na cruz. E pessoas que chegam para mim e falam: pastor, as coisas estão terríveis, o diabo isso, pastor, o diabo aquilo. Mas sabe como é que você vence o diabo? Diga para a pessoa que está do seu lado: com caráter. É resistindo. Quando você resiste ao diabo, quando você diz não ao diabo, ele foge. Diga: resistir ao diabo e ele fugirá. Então esses demônios pequenos, que querem possuir a sua alma, eles ficam ministrando na sua mente, ministrando palavras contrárias sobre a sua mente, fazendo com que esta palavra entre e contamine o seu coração, e com isso ele possa possuir a sua alma e destruir a sua vida e a sua família. Esses pequenos demônios, eles vão embora quando você resiste. Quando você diz: eu não sou qualquer um, eu sou o Filho de Deus, eu sou um Filho de Deus amado do Pai. Eu não sou qualquer um. Sobre mim está uma unção profética e apostólica. Eu faço parte da igreja, do corpo de Cristo, a noiva. Eu não sou um qualquer, eu não sou um miserável. Eu não aceito isso na minha vida. Toda vez que você resistir a estes pensamentos, toda vez que você resistir a estes demônios, eles fogem. A pergunta é: esses demônios estão fugindo ou eles estão fazendo morada? Esses demônios estão fugindo de você como fogem da cruz, ou eles estão fazendo morada na sua mente, com pensamentos malignos e diabólicos, fazendo morada no seu coração com coisas terríveis e imundas? Diga: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o apóstolo, quem tem uma unção profética e apostólica, a sua guerra é contra principados e potestades, não é contra sangue, não é contra pessoas, não é contra o irmão, não é contra o inimigo, não é contra diabinhos e demônios, de tentações e acusações, mas é contra principados e potestades. Agora, como é que se luta contra principados e potestades? Primeiro, com unção profética e apostólica, sendo um valente, um soldado, um guerreiro, com a armadura de Deus. Não é com as nossas armas, não é com os nossos pensamentos e com estratégias humanas. É com a armadura de Deus. Diga: eu vou vencer principados e potestades. Quando se fala em libertação, logo se fala em possessão. E logo se fala em exorcismo. Expulsar o demônio. Mandar embora em nome de Jesus. Isso é bíblico. O próprio Jesus fez. E nós devemos fazer. Mande este demônio que fica te atormentando embora. Em nome de Jesus. Diga: fora! Em nome de Jesus. Diga: você é pequeno. Você é um pé de chinelo. E eu sou Filho de Deus. E sobre mim há uma unção profética e apostólica. E na autoridade do nome de Jesus, que está sobre todos os nomes, eu te repreendo e te mando embora da minha vida agora. Diga: fora! Em nome de Jesus. Então, quando há uma manifestação, se manda embora. É o que Jesus fez. E é o que ele nos ensinou a fazer. Mas e quando? Mas e quando uma pessoa, um irmão ou eu, não caio no chão, não viro os olhos, a voz não muda e fala: eu vou matar todo mundo, e faz aquele terror? E quando é uma serpente
que influencia uma pessoa e essa pessoa influencia a outra. E quando é um demônio, uma serpente astuta, que influencia Eva e depois Eva influencia Adão e todos são destruídos. E quando esse demônio é o demônio da religiosidade, é o demônio dos escribas e fariseus, de conversas, discussões, doutrinas, daqueles que não creem na palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus. E quando este demônio é um principado e potestade que influencia uma pessoa, e essa pessoa influencia outras, e muitos são destruídos. E quando é um principado que te tira do território, e quando é um principado de desobediência e infidelidade, e quando é um principado, como no caso de Judas, Adão caiu endemoniado, mas havia um demônio, um principado e uma potestade por detrás. Judas caiu endemoniado. Judas chega para Jesus e muda a voz. Eis meu amigo. Não. Judas mudou a voz. Judas virou os olhos. Judas caiu no chão. Judas vomitou. É um principado e uma potestade. A Bíblia fala muito mais de principados e potestades do que de demônio. Porque a nossa verdadeira guerra espiritual não é com esses pequenos demônios, com esses pequenos inimigos, mas é contra principados e potestades que tiraram Adão e Eva do paraíso, que tiraram muitos da congregação dos santos, que fez muitos caírem no deserto, que fez muitos se voltarem contra Deus, discutirem com Jesus, não reconhecê-lo como Messias e o trair e o entregarem nas mãos dos malfeitores. Tudo bem, pastor, eu entendi. Eu entendi que eu preciso resistir e em nome de Jesus eu preciso expulsar. Eu entendi que há demônios pequenos, mas que a nossa principal guerra é nos céus, contra principados e potestades. Eu entendi que muitos endemoniados não caem. Eu entendi que muitas pessoas possuídas não caem e não se manifestam. Mas como eu venço um principado e uma potestade? Você quer saber? Diga, não é que eu quero, pastor, eu preciso saber. Este é o segredo para você vencer não só o diabo, Satanás, o inimigo, o adversário, o tentador, o acusador, mas para você vencer principados e potestades. Eu só posso vencer um principado e uma potestade, porque principado significa príncipe que governa, que rege, que manda, que estabelece um estilo de reino e de vida. Principado e potestade, uma influência que paira sobre o ar e faz todas as pessoas estarem debaixo de um príncipe, de um governo, de uma influência, vivendo um estilo de vida. Eu só venço os principados e potestades quando o Senhor é o meu príncipe, é o meu Senhor, é o Senhor dos senhores, e Ele é o meu rei, e Ele reina na minha vida. E Ele é principado e potestade, porque Ele é Senhor da minha vida, Ele reina sobre a minha vida, e eu obedeço. E o meu estilo de vida é segundo o seu querer e a sua palavra. Enquanto vivemos debaixo de principados e potestades malignas, pensando como o mundo pensa,
vivendo como o mundo vive. Porque Jesus deixou bem claro: Pai, não os tire do mundo, mas os livre e os guarde do mal. Nós não temos que viver como o mundo vive. Não temos que ter uma vida humana, mundana, como os outros vivem. Nós temos que ser diferentes. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: há algo diferente sobre mim. Há algo diferente sobre você. Você não é igual a mim. Você não é igual aos outros. Nós precisamos ser perseguidos. Pai, não os tire do mundo, Pai, mas os livre e os guarde do mundo. Você não é um qualquer. Você não é igual às pessoas do mundo. Você não pode viver como as pessoas vivem. E você tem que ser odiado pelo mundo. Porque Jesus diz: quem ama o mundo é meu inimigo. Quem é igual ao mundo, quem ama o mundo, quem é amado pelo mundo, é meu inimigo. Você quer ser inimigo de Deus? Então, se você não quer ser inimigo de Deus, você precisa ser inimigo do mundo. Você não pode querer ser como os outros. Você não pode querer ser como a maioria, a multidão. Você não pode viver como eles vivem. Você não pode viver em pecado, regido, dominado por um príncipe das trevas e um estilo de vida de potestade. Tem pessoas que, se você falar Jesus mais forte, se você falar Jesus invocando Jesus Cristo, muitas pessoas caem endemoniadas. Mas essa pessoa, a tendência é que daqui a alguns dias ela se torne endemoniada de novo. Porque esses demônios vão até o deserto, juntam forças e voltam em maior número. E esta pessoa fraca, despreparada, que já foi possuída e destruída, não se preparou, não juntou forças, não faz parte da igreja. E esta pessoa fraca, que foi possuída, mas foi liberta em nome de Jesus, esses demônios voltam em maior número, com maior força, possuem de novo aquela vida. E o estado daquela vida ainda fica pior. Tem pessoas que ficam nesse nível. Manda o diabo embora, o diabo volta. Manda o diabo embora, ele volta. Manda embora, ele volta. Manda embora, ele volta. E cada vez está pior, cada vez está pior, cada vez está pior. Como diz as Escrituras, e Jesus nos ensina. Porque Jesus não quer uma libertação de exorcismo. Jesus quer que você vença o principado e a potestade. Esse mundo é corrupto. O principado que rege o Brasil é de abuso. É de abuso de crianças. É de abuso sexual. É de roubo. É de corrupção. É de violência. É de falência. Este é o principado e a potestade que tem reinado sobre o nosso país. Ou nós estamos debaixo do domínio e vivendo como os brasileiros vivem, ou nós lutamos contra esse principado e essa potestade, se entregando a Deus, conhecendo a palavra de Deus, que é espírito e que é vida, mudando o nosso caráter e estabelecendo um estilo de vida regido, dominado e influenciado pelo príncipe da luz, Jesus Cristo. Por isso, queria que você se colocasse de pé. Tem pessoas que têm medo de ficarem possuídas. Mas pior do que ficar possuído, pior do que cair no chão e estrubichar, e o demônio falar pela tua boca, como já fez algumas vezes, e está querendo fazer de novo. Pior do que estar possuído, é viver debaixo
do principado e a potestade deste século que tem cegado a muitos. Hoje é uma noite em que os nossos olhos devem se abrir. Hoje é uma noite, não de expulsar demônios, mas de renovar a mente. E ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, viver como Cristo. Jesus nos ensina o amor. Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a humildade, de pedir perdão, de reconhecer os pecados. Jesus nos ensina a crescer e amadurecer. Jesus nos ensina a não nos conformarmos com este mundo,